Então, está aqui, período das funções trigonométricas. Uma função trigonométrica, então, pode ter todas essas posições aí, que eu chamei de A, B, C e D, em que o A é a translação vertical, o B é a amplitude, o C é a frequência em módulo e o D é a fase. O período, 2π dividido pela frequência em módulo, né? É assim que você determina o período. Então, do seno é assim, do cosseno é a mesma coisa. O período do cosseno é 2π sobre a frequência, só que a tangente tem um período menor, né? Então, a frequência, ao invés de ser 2π sobre a frequência, é 1π só sobre a frequência, tá? Lembre-se que o gráfico da tangente se repete mais vezes, o dobro do que o gráfico do seno e do cosseno. Inequações trigonométricas. Lembra? A gente viu lá no comecinho da aula, agora de novo. Só que agora analisando pelo gráfico, ao invés de analisar pelo ciclo trigonométrico. Certo? Então veja aquele exercício que a gente fez agora há pouco. Aí. No intervalo entre 0 e 2π, em que região do ciclo trigonométrico o cosseno é menor que a raiz de 3 sobre 2? Né? Então, colocando no gráfico, o raiz de 3 sobre 2 está aproximadamente por aqui assim. Você traça aqui uma horizontal, vai verificar que tem em duas posições. Como aqui é menor, menor é nessa região toda aqui. Ou seja, você vai escolher esse intervalo aqui assim, ó lá, entre π sobre 6 e 11π sobre 6. Acho que fica até mais rápido resolver pelo gráfico. As funções inversas, tá? A função inversa é muito usada no cálculo, né? Nas integrais. Nas integrais nós vamos ver bastante função inversa, tá? Ou qual é a função arcosseno? Então, veja aí, o arcosseno é só definido nesse intervalo aqui, entre -1 e 1, não existe outro domínio, né? E a imagem é sempre entre -π sobre 2 e π sobre 2. Então, tem essa carinha aqui assim, olha aí. Esse é o gráfico do arcosseno. Ela não é definida em outros intervalos. O arco cosseno está aí, a mesma coisa, definida só entre -1 e 1. E aqui a imagem vai entre 0 e π. Só isso aí. Arco tangente, como é que é o gráfico? É essa loucura aqui, né? Já é definido em todo o conjunto dos reais, certo? Só que o resultado nunca passa de π sobre 2 e nunca vai ser abaixo de -π sobre 2. São as assíntotas aí. Arco secante. A função arco secante tem esse gráfico aí que aposto que a maioria de vocês nunca viu, né? Então veja que aqui não existe nessa região aqui entre -1 e 1. E aqui tem esse limite do π sobre 2 aqui. E para terminar, o arco cossecante. Olha como é que é o gráfico do arco cossecante. Loucura, né? Arco cotangente. Está aqui o gráfico do arco cotangente.